meu nome é Jaqueline Meirelles, eu sou psicóloga, trabalho há mais de 10 anos na área de psicologia e a gente vai começar uma aula sobre educação emocional. Na verdade, essa é uma aula de muitas outras que vão vir, porque o meu objetivo é explanar sobre educação emocional e essa explanação vai ser tanto que a gente vai falar sobre todas as nossas emoções, ou então quase todas as emoções, que são muitas, né? Então, assim, eu vou tentar passar para vocês essa questão emocional e das fases emocionais, dos sentimentos, das afetividades, falar sobre várias emoções positivas e negativas e vários sentimentos também em relação a isso. Então, vamos começar. Então, o que são emoções e afetos? Na verdade, o nosso objetivo aqui, primeiramente, é um pouco conceitualizar emoções e afetos, né? E conceitualizar também para que a gente possa entender um pouquinho desse conceito e colocá-lo depois na prática, porque a gente só vai poder trabalhar algumas coisas que a gente sente a partir do momento que a gente entende. A prática psicanalítica tem o objetivo de ajudar as pessoas a tornar-se mais conscientes do seu funcionamento emocional. Ou seja, quanto mais consciente a gente se torna das nossas emoções, quanto mais a gente entende o que a gente está sentindo, mais fácil fica para que a gente possa transformar aquilo, ressignificar todos aqueles sentimentos. Porque eu não posso mudar aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não estou conseguindo captar. Desenvolver a capacidade de tolerância e, a partir daí, também desenvolver a capacidade de tolerar certos acontecimentos, certas situações, certos sentimentos, né? Saber suportar algumas dores que surgem em algum momento da vida. Através das inúmeras experiências e emoções, ou seja, experiências boas e experiências não tão boas, né? Que geralmente a gente conceitua como experiências más. Então, geralmente é isso. Quando eu entendo as emoções, eu consigo conceitualizar elas melhor. Eu consigo entendê-las e eu consigo também transformá-las. As emoções muitas vezes elas chegam em forma de descarga emocional. Ou seja, quando você tem um ataque de ira, de raiva, medo, né? Então tudo isso é uma descarga emocional que você vai direcionar. Só que isso, quanto mais você se entende, quanto mais você se percebe, você consegue controlar essa sua intensidade emocional. Quanto mais você entende que não precisa, né, dessa energia toda, então você começa a trabalhar ela e canalizar ela mais de forma positiva. Então, transformando toda essa negatividade em aprendizado, né, levando o quê? A ternura, ao carinho, ao amor. Então, tudo isso, nossas emoções, elas precisam ser entendidas para serem trabalhadas. Na realidade, com a real aridez, o que é isso? A dureza das emoções, o sentimento mais pesado. E a gente geralmente coloca um véu, né, sobre a nossa história. Porque a gente geralmente guarda sentimentos de mágoa, as pessoas guardam sentimentos de culpa, remorso. Então, tudo isso a gente vai se levando a longos anos, assim, vai se carregando essa sacola de negatividade, de sentimentos ruins, que vão trazendo adoecimentos, que vão somatizando o nosso corpo e fazendo com que a história, muitas vezes, a história da pessoa se torne uma história muito sofrida, uma história muito pesada, né? Uma história muito difícil de ser levada. Aí vamos entender um pouquinho o que são sentimentos, afetos, né? Os sentimentos, né? Afetos, sentimentos e emoções. Porque eu vou ter esses três: afetos, sentimentos e emoções. Porque geralmente nós conceitualizamos ele de uma forma global. Sentimentos, afetos e emoções é a mesma coisa. E na verdade, estudando sobre as emoções, eu percebi que não. Que a gente, apesar da nossa sociedade, de nós colocarmos isso de uma coisa só, mas de formas sinônimas, mas eles têm seus... cada um tem seu lugar, cada um tem sua participação. Então, o que são afetos? O afeto ele tem um sentido mais objetivo, né, de algo que pode ser observado em vez de ser sentido. Então, o afeto, ele está no abraço,
no beijo, no cuidado diário, são demonstrações de afeto. Então, na verdade, quando a gente demonstra afeto por alguém, a gente está demonstrando o quê? O amor que a gente sente por aquela pessoa. Então, a gente demonstra através do cuidado, a gente demonstra através de um abraço, a gente demonstra através de um beijo, a gente demonstra através de fazer algo que aquela pessoa goste. Tudo isso é um sentimento de afeto através da demonstração de afeto. Então, é uma coisa vista, é uma coisa que você pode visualizar aquilo. Não é só sentir, você também vê. A demonstração de afeto pode ser vista de modo positivo ou negativo, vai depender da experiência individual de cada pessoa. Ou seja, nem sempre as demonstrações de afeto são vistas de formas positivas. E isso às vezes espanta muita gente. Por quê? Porque a gente sempre coloca o afeto como algo positivo, mas nem sempre ele é. Às vezes você demonstra um afeto, ou então você tem uma demonstração de afeto que você não sente. Mas porque você está cumprindo ali uma regra social. Ou então porque você está ali cumprindo um papel naquela determinada família, naquela determinada condição que você está. Então, tudo isso faz com que você tenha um comportamento afetivo que você, muitas vezes, você não está sentindo. Você está tendo um comportamento cordial, né? O que são sentimentos e afetos? Ainda vamos continuar nessa mesma linha. Os sentimentos envolvem questões mais internas, experiências particular vivida. Não é possível observar um sentimento, mas sim observar o seu efeito ou constatar em alguém. Então, geralmente, como a gente falou lá, o afeto é uma coisa de demonstrar. Você consegue ver essa questão de afeto. Mas o sentimento não. O sentimento é aquilo que a gente sente. Então, eu posso dar um abraço em alguém, mas eu posso não gostar daquela pessoa. Mas então ela não está vendo o que eu estou sentindo. Né? Ela não tá entrando dentro do meu coração, dos meus sentimentos. Ela está apenas visualizando o que eu estou fazendo, um comportamento que eu estou tendo. A forma como uma pessoa é tratada pode falar muito desses sentimentos, bem como a forma que tratamos alguém, diz sobre o que sentimos sobre ela. Isso também pode ser, mas é como eu falei agora para vocês. A gente pode tratar uma pessoa bem, mas não significa também que eu esteja sentindo realmente aquilo que eu estou fazendo. Que o meu coração não esteja conectado com o dela. E sim que eu esteja cumprindo uma etiqueta, eu esteja cumprindo uma questão social ali. Na verdade, quando a gente trouxe mais essa questão de sentimento, é só para mostrar o quê? Que o sentimento é uma coisa mais sentida, mas que o outro não está vendo. Então, quem está sentindo sou eu. Por isso que a gente diz que muitas vezes a dor é minha. Então, eu sei que dor é aquela, eu sei que eu estou sentindo aquela dor, mas o outro não está vendo o quanto está doendo, o quanto está sendo sofrido. E as emoções equivalem ao afeto. Tem caráter mais objetivo que sentido. Então, as emoções equivalem ao afeto, porque eles têm um caráter mais objetivo que sentido. Qual objetivo? Ele tem, as emoções, ele tem um caminho já certo. Né? Quando eu sinto aquela emoção de raiva ou de amor, ela tem um alvo ali. Ela tem algo ali que eu estou direcionando aquela minha carga emocional, aquele meu sentimento. Neste sentido, o observar uma relação emocional em alguém, o corpo é apontado como o local da emoção em uma pessoa. Sendo assim, os sentimentos teriam a função da mente e as emoções surgiriam através do corpo. Então, neste sentido, está querendo se dizer o quê? Que meu corpo vai ter essa questão das emoções, não é verdade? E meus sentimentos, né? Meus sentimentos vão estar ali, ó, em relação aos afetos, né? O meu corpo aponta para um local da minha emoção, né? Então, assim, minha mente vai apontar para outra. Meu direcionar vai apontar para outro. Ainda assim, muitos falam da experiência emocional como uma experiência afetiva. Por quê? Porque, como eu falei, né, sentimentos, afetos e emoções, eles são vistos de forma sinônimas. Né? A gente não separa muito essa questão de sentimentos, afetos e emoções. Então, geralmente, utilizamos tais conceitos, afetos, sentimentos e emoções, como coisas similares.
Existe uma tendência a separar emoções e afetos da cognição e memória. Ou seja, eu sinto uma coisa, mas penso outra. Freud fala que as lembranças reprimidas devido a acontecimentos traumáticos está ligada ao sentimento. Ou seja, quando a gente passa por algum trauma, quando a gente passa por alguma situação difícil na vida, por alguma perda, algum momento de luto, tudo isso está ligado ao nosso sentimento. Então, geralmente, quando a gente não vivencia aquela situação, quando a gente não trabalha aquela situação, quando a gente não trabalha aquele luto e reprime todas aquelas emoções, posteriormente, tem uma grande probabilidade do nosso corpo transformar, psicossomatizar, transformar tudo aquilo em doença. No início dos seus estudos como psicanalista, ele acreditava que se a pessoa conseguisse colocar para fora essa energia, descarregar essas emoções, aquele sentimento perderia força e parava de atormentar. Então é isso, assim, é que muitas vezes que a psicologia sempre trabalha. É o quê? Que quando a gente fala, de certa forma, a gente começa a dar um novo sentido àquela situação. A gente começa a olhar ela de uma outra forma. E aquela situação traumática a gente pode ressignificar. A gente pode trabalhar ela de uma forma que ela, não é que ela vai, quando eu falo ressignificar, não é que ela vai deixar de existir, mas que ela vai existir de uma forma diferente. A gente vai aprender com ela de uma forma diferente também. Separar a cognição e emoção não ocorre de forma total, pois os eventos vão sendo restaurados por conexões que levam a pessoa a sentir, gerando associações livres. Ou seja, quando a pessoa pensa que eu vou esquecer isso que passou, eu não vou lembrar dessa situação. Mas geralmente ela não consegue. Por quê? Porque talvez ela não lembre da situação em si. Mas existem coisas, situações na vida dela que faz com que ela associe aquele acontecimento. Às vezes não é nenhum acontecimento igual, mas existe aquela associação. E nesse associar, gera um novo sofrimento, e às vezes até um sofrimento até maior, e um novo adoecimento. Porque aquelas questões lá atrás não foram vistas, aquelas questões não foram devidamente trabalhadas, não foram transformadas. Então ela só está ali, aparentemente adormecida, aparentemente, porque na realidade ela a qualquer momento pode eclodir. Mas quando ela eclode o quê? Em forma de doença, de depressão, de angústia, de ansiedade, de síndrome do pânico, Então, assim, ela vai somatizando até um momento que a pessoa não consegue aguentar toda aquela situação. Sabemos que as zonas do cérebro que participam de experiências emocionais são diferentes das outras. Então, nosso cérebro ele tem um poder muito grande, porque ele nos rege. Na verdade, quando uma pessoa sofre um determinado acidente, que alguma área do cérebro é afetada, ela pode esquecer de determinadas situações e lembrar de outras situações. Então, esse acometer das lembranças de perdas de algumas vivências, muitas vezes traz um grande prejuízo para a pessoa. Há muitas evidências que fatores emocionais graves podem gerar uma mudança na estrutura cerebral. Então, pode mudar esse funcionamento cerebral. As emoções podem ser negadas, guardadas, temidas, usadas de formas defensivas, afastadas ou transformadas em doença. Então, como a gente pode entender, as emoções, elas nos regem como um todo. Elas tanto vêm para trazer positivo, para trazer algo que a gente se sinta feliz, que a gente se sinta realizado, como também ela pode vir para nos fazer mal, Pode nos trazer medo, para nos trazer angústias. Por quê? Porque, de certa forma, as emoções, elas estão ali o tempo todo. A gente não tem como se emocionar. A gente não tem como barrar as emoções, mas a gente tem como trabalhar elas e saber lidar com elas. Porque ninguém pode dizer, você não vai ter nunca emoção. Vai ter as emoções sim, mas a forma como você vai lidar com tudo aquilo é que vai depender do que como você está naquele momento, o que você trabalhou com aquilo e como está a sua cabeça naquele momento. Freud escreveu pouco sobre emoções e afetos. Em contrapartida, ele fundamenta as pulsões.